Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos a série Analisando o Uso da Vírgula, tratando desse sinal, a vírgula, que talvez seja o sinal mais importante e aquele que mais gera dúvida. E, nessa série, sempre trazendo aqui trechos para analisar o uso dessa pontuação. O uso da vírgula é o que nós veremos agora. Aqui uma manchete. Homem pede ajuda humanitária contra a Covid e gasta grana com Lamborghini e relógio. Aqui nessa manchete não houve nenhuma vírgula e houve aqui essa conjunção e, que normalmente sempre ela gera dúvida. O uso do e, devo utilizá-lo aqui com vírgula, antes dele a vírgula ou não. Então, no caso dessa manchete, não houve nenhuma vírgula e nós verificaremos aqui, analisando essa manchete, se ela está correta ou não. No uso da pontuação, e especificamente no uso da vírgula, uma regra básica que deve sempre imperar é a seguinte: jamais separar a estrutura sujeito, verbo e complemento. Então, aqui no exemplo, o jornal é sujeito, o verbo, e aquilo que complementa o verbo. Então, o jornal escolheu colunistas. Essa estrutura, sujeito e verbo e complemento, nela não pode ocorrer a vírgula, não pode, essa estrutura, essa sequência não pode ser quebrada com uma pontuação, a não ser quando há uma intercalação, uma informação adicional, como, por exemplo, parênteses. Então, aí eu devo colocar entre vírgulas. Mas aqui uma única vírgula estaria correto, como nesses casos, o jornal, vírgula, ou o jornal escolheu, vírgula. Então, não pontuar nessa sequência. Como vimos na manchete, houve a ocorrência do e. E, nesse caso, é muito comum a dúvida: a vírgula ocorre ou não antes do e? Então, para que a gente entenda o uso da vírgula antes do e, vamos aqui explicar melhor. Então, a lógica não separar o SVC. E quando há sujeitos diferentes e o uso do e, aí eu devo utilizar a vírgula. Então, vamos para os exemplos para que a gente possa entender isso. O jornal contratou jornalistas, então aqui eu tenho uma estrutura SVC, e a rádio demitiu locutores. Vejam que há sujeitos diferentes e o uso do e. Nesse caso, quando há sujeitos diferentes, eu devo utilizar a vírgula antes do e. Eu separo essas duas orações com a vírgula. O jornal contratou jornalistas, vírgula, a rádio demitiu locutores. Então, sujeitos diferentes, antes do e, ocorre a vírgula. Já no segundo exemplo, eu tenho a ocorrência do e, mas o mesmo sujeito. Veja, o jornal contratou jornalistas e demitiu locutores. Aqui o sujeito ele está oculto, ele está implícito aqui, porque isso é o mesmo que o jornal contratou jornalistas, o jornal demitiu locutores, porque quem demitiu e quem contratou foi o jornal, o mesmo sujeito. Nesse caso, o mesmo sujeito, eu não coloco a vírgula antes do e, seguindo a sequência, essa lógica, não separar o SVC. Então, aqui eu tenho o jornal contratou e demitiu. Essa é a lógica, portanto, sem a vírgula. Agora vamos voltar à manchete inicialmente proposta. Homem pede ajuda humanitária contra a Covid e gasta grana com Lamborghini e relógio. Ora, nós temos aqui o mesmo sujeito, já que o homem, ele pede e gasta a grana. Ele pede ajuda e gasta a grana. Então, é o mesmo sujeito. Sendo o mesmo sujeito, eu não coloco a vírgula antes do e. Gasta grana com Lamborghini é o mesmo que
gastar grana com Lamborghini e com relógio. O homem pede ajuda e gasta grana. Então, mesmo sujeito, não devo colocar a vírgula antes do e. Portanto, a pontuação dessa manchete está correta. Resumindo, a regra básica no uso da vírgula é não separar a sequência SVC, sujeito, verbo e complemento. E no caso específico do uso da vírgula antes do e, quando eu tenho o mesmo sujeito, eu não utilizo a vírgula antes do e. Homem pede ajuda humanitária e gasta grana. Pede e gasta. Essa é a lógica. Vejam que se eu colocasse a vírgula antes do e, estaria errado, porque eu estaria quebrando a sequência SVC. Homem pede e gasta. É isso, pessoal. E bons estudos.